Vamos para o início da história, então. Eu prefiro ir direto ao nosso debate. Eu diria o seguinte, Viaro e Pedro. Bom, eu quero começar pelo Hugo Motta, tá? Eu acho que essa figura, entende? Ele não pode continuar, entende? Fazendo o papel de bucha de canhão da extrema-direita. E ele vai se ferrar ainda mais, entende? Por quê? Ele propôs aquela PEC da bandidagem, que as ruas e o Senado enterrou por 27-0, entende? Depois teve um motim da anistia, ele simplesmente foi chutado, entende? Ele foi impedido, humilhado, não teve nada de punição para ninguém, ainda o que tem lá é um mês de suspensão e previsto, hein? Ainda não suspenderam ninguém. E estavam todos na entrevista agora há pouco. Sabe quem estava lá? Bia Kicis, aquele sujeito que parece figura de desenho animado, entendeu? Farru, estavam todos na mesa, entendeu? Leôncio. Austin estava lá na mesa, do lado deles, entende? Como é que ele permite isso, entende? Esses caras já tinham sido suspensos 6 meses para o Conselho de Ética determinar a punição com cassação de mandato para eles, motim, entendeu? Então, o Hugo Motta, ele agora, veja, por que ele tinha que pautar isso em cima da COP? Entende? Tem mais de 100 deputados na COP, entende? Senadores, e tem gente ainda em Buenos Aires, no Palusa Gilmar. Ele liberou o Infoleg parlamentar, porque o maior evento, nesse momento, do mundo é a COP30, entendeu? E ele foi lá na abertura, uma semana passada, entende? Com Lula e etc. Então, ele sabe que não poderia votar um projeto dessa complexidade, entende? Desta forma, entende? Com tudo que está significando a segurança pública, particularmente depois da chacina praticada pelo Cláudio Castro lá no Rio de Janeiro. E quero um detalhe que a imprensa não está pegando. Eles deixaram 70 corpos apodrecendo na mata de um dia para o outro que os familiares foram buscar. Olha só o que eles são capazes de fazer. Mas como a política é de empilhar cadáveres, entende? Enxugar gelo, o Comando Vermelho continua mandando, as armas continuam entrando, entende? E não tem como resolver esse problema sem inteligência. Então, eu quero primeiro falar com o Hugo Motta. Se precisar, nós vamos para a rua de novo, entende? Fazer o que nós fizemos, entende? Quer dizer, isso aqui é uma traição, entende? É uma discussão séria sobre segurança pública que o governo quer fazer através da PEC de Segurança Pública e desse projeto de facções. Segundo lugar, Derrite. Por que escolheu o nome do Derrite? Que é isso que vocês levantaram. Escolheu o nome do Derrite, esse sujeito é um testa de ferro do Tarcísio. Segundo, o sujeito sair da Secretaria de Segurança de São Paulo, depois do massacre, entendeu, da Baixada Santista, Operação Verão, Operação Escudo, jogar gente de viaduto, assassinar um cidadão comum que tinha furtado uma caixinha de sabão líquido com 11 tiros pelas costas. Podia dar exemplos aqui a tarde inteira. E ele sumiu, ele mergulhou quando isso, aumento exponencial, entendeu, da letalidade policial e tal, não querer as câmeras de segurança, atropelar 34 coronéis da PM para implantar a política da rota, totalmente coberta pelo Tarcísio. Esse sujeito aí nem entende de segurança, ele não quer entender. É política de empilhar cadáveres, entende? Então, por que escolheu o Derrite? Porque ele está sob proteção da extrema-direita. É evidente, entendeu? Esse sujeito, Hugo Motta, ele não chega no final do mandato desse jeito, entende? Agora, ele está fazendo um triste papel, entende? Que vai ser. É por isso que a hashtag é inimigo, o Congresso é inimigo do povo, mas não é Congresso, nesse momento é a Câmara, né? Porque o Congresso enterrou a outra. E ainda não é todo mundo, evidentemente. Então, o Derrite é capitão da rota e é o cara que primeiro declarou o melhor soldado, o soldado que é de verdade,
ele não pode ter menos de que 5 crimes nas costas, assassinatos. Então, esse sujeito vai fazer PEC de segurança pública, entende? E agora o relatório dele, que, em parte, ele está desmentindo nas entrevistas, mas é claro que, veja, você lê o primeiro relatório, você fala, não acredito no que eu estou lendo. O cara simplesmente descaracterizou qualquer papel da Polícia Federal, o Viário. O que é aquilo? Entende? Ele tratou a Polícia Federal como uma força nacional, entende? Ou seja, o governador que requisita. Não, é constitucional que a Polícia Federal é de investigação, entende? É de investigação de crimes interestaduais, internacionais, ou quando chamada, inclusive, com a federalização. Foi o caso da Marielle Franco, do assassinato da Marielle Franco, autoridades e tal. O que aqui estava escrito isso aqui? Entende? Agora ele está falando, não, eu não recuei disso. Não, recuou sim. Recuou, porque ele sabe que isso aí, entende? Qualquer jurista aí desmonta ele na mesma hora. Mas eles acham o seguinte, que os governadores, assim como na PEC de segurança, eles querem o quê? Aqui quem manda na minha polícia sou eu. E a Polícia Federal se tornou a polícia mais profissionalizada, entende? Inclusive uma polícia que vai no foco das questões com muita inteligência e independência. E é isso que eles não querem, até porque, vamos e venhamos, a Polícia Federal está investigando os deputados pelas emendas parlamentares PIX. Já pegaram 3 do Maranhão e tem mais de 100 nessa história. Também faz parte desse jogo. Mas a criminalidade, na verdade, a criminalidade, o que eles querem mesmo é subordinar a Polícia Federal ao governador e à Polícia Civil, depois de corrigido o segundo texto. Não, vocês podem colaborar com a Polícia Civil do Estado. O que é isso aí, gente? Isso é um absurdo, é ridículo, é estúpido, inclusive. Quer dizer, é você não querer investigar. Na verdade, eles estão defendendo as organizações criminosas. O povo precisa saber disso, entende? Precisa saber disso. Então, começou com isso. E aí vem a questão das organizações terroristas. Não é só porque agora ele está falando isso de novo. Não, a questão da. Ele pegou o PL antiterrorista dele para enfiar no PL das facções, entende? Para quê? Para subir monumentalmente as penas, evidentemente, mas não é só isso. É para atrelar a nossa soberania à política de Trump e do narcoterrorismo. Só que eles nem perceberam que eles foram tão longe que isso tem efeitos políticos e econômicos mundiais. País que cedia terrorismo está sujeito a leis internacionais que vão atingir o próprio mercado financeiro, entende? Os bancos, as seguradoras e etc. Entende? Esses caras são sem noção, porque o que eles querem é mostrar que eles investigam. Me lembra um pouco, entende? O filme Mississippi em Chamas, Pedro. Não sei se você. Quando o FBI chega lá, e era contra o racismo, o assassinato, se praticava política local, mandava, e era assassina mesmo, que ficou claro na investigação, aliás, caso verdadeiro, entende? Então, se você vê o que está acontecendo, a questão do terrorismo, o que eles queriam era fazer uma associação, inclusive, de impotência do governo, e eles querem passar para a população, quanto mais sangue, quanto mais mortos nas operações, entende? Mais punições, mais aumento de penas que não tem a ver, e etc. Eles estão entrando até, inclusive, em função de advogado. Eles estão agora barrando. A OAB vai dar um pulo desse tamanho, já, já. Então, o que está acontecendo? Eles vão ficando isolados, porque todos os juristas estão derrotando, eles não voltaram atrás na questão do terrorismo, eles continuam manipulando essa questão. Eu divirjo de quem, entende, do governo,
está dando entrevista achando... Eu sei que o Lewandowski renegou e sei que o Andrei, da Polícia Federal, falou assim, para mim não mudou nada, entendeu? Ele quer anular a Polícia Federal, entende? E nós ficamos fazendo esse projeto 6 meses, ele fez o projeto de ontem para hoje, entre aspas, em cima da perna, ou ele já estava prontinho, entende? Combinado antes com o Hugo Mota. Foi isso que aconteceu. Eu espero não que esse projeto seja melhorado, é que ele seja arquivado. Ou então, nós vamos tirar imediatamente o Derrite da relatoria. Vamos dar para alguém que sabe analisar política de segurança pública. É um escárnio o que está acontecendo, mas é muito grave. Sabe por quê? Porque esta questão da segurança e da matança virou a grande muleta da extrema-direita brasileira para concorrer o ano que vem. É a alavanca eleitoral deles, inclusive do Derrite, que devia ter sido suspeito, porque ele é explicitamente candidato a governador ou a senador, entende? E o Tarcísio é isso, ele está escondidinho, mas ele é o candidato invernizado do bolsonarismo.